Olá, começa agora o Unitão Entrevista, Eleições Municipais 2024. Eu sou Pedro Almeida e, conforme as necessidades das leis sobre acessibilidade, faço agora a minha autodescrição. Sou um homem alto, branco, tenho barba escura e uso óculos. Estou vestindo uma camisa azul e atrás de mim há um cenário com tons azulados. Este programa é uma iniciativa da Universidade de Taubaté e tem o objetivo de aprofundar os temas de interesse da comunidade e que também estão relacionados aos estudos e pesquisas desenvolvidos pelos programas de pós-graduação stricto sensu da universidade, que são eles: Ciências Ambientais, Ecodesenvolvimento e Gestão Ambiental, Ciências da Saúde, Desenvolvimento Humano, Educação, Linguística Aplicada, Gestão, Planejamento e Desenvolvimento Regional e Engenharia Mecânica. Neste programa, eu converso com o candidato Ortiz Júnior, Taubaté que a gente quer. Em nome da universidade, agradeço a presença do senhor e também peço para que faça a sua autodescrição. Obrigado, Pedro. Eu sou um homem alto, branco, barba escura, uso camisa preta, estou na frente de um fundo com tons azulados. Passei? Ok. Em respeito às regras acordadas com as assessorias, as entrevistas com os candidatos possuem os mesmos tempos e as mesmas perguntas. Nesse sentido, vamos começar então a nossa primeira conversa, começando com uma pergunta sobre desenvolvimento e ciências ambientais. Prezado candidato, se eleito, como pretende estabelecer uma política de desenvolvimento sustentável e serviços ambientais para amenizar os problemas de alagamento, inundações, escorregamentos de encostas, preservação e conservação das áreas verdes na zona rural e urbana? E, além disso, qual a sua política para implementar um programa de adaptação climática para a cidade? Olha, esse é um dos grandes temas que mais preocupa uma cidade. A gente tem que criar condições para ter uma cidade resiliente. Acho que um dos pontos fundamentais é aumentar as áreas de absorção de água. A cidade, nos últimos anos, ela vem enxergando que grandes áreas que antes eram áreas permeáveis acabaram sendo impermeabilizadas em razão do crescimento da expansão da área urbana da cidade. Então, isso é um dos pontos importantes, fazer com que a gente tenha áreas que desenvolvam um efeito esponja. Então, por exemplo, ali na região sul da cidade, fazer um jardim botânico, numa área que tem uma preservação de 300 mil metros de Mata Atlântica. Então, fazer ali um grande jardim botânico. Fazer outros parques ali, como, por exemplo, no Chácara Silvestre, é possível fazer um parque alagado. A gente tem que dar condições para que a nossa cidade seja mais resiliente. A gente tem que incrementar, por exemplo, nas duas bacias, a bacia do Córrego do Convento Velho e do Córrego do Judeu, na Avenida do Povo e na Desembargador, duplicar as linhas de tubulação que existem para a gente conformar um pouco mais a água dentro desses tubos, como a gente já fez ali na Juca Esteves e fez ali a montante na Escolástica Maria de Jesus. Isso é importante, reservar um pouco mais a água. Fazer um plantio maior de árvores. Nós fizemos um plano de manejo de Mata Atlântica quando eu fui prefeito e agora é colocar em prática esse plano. A gente tem 23% do nosso município com cobertura vegetal de Mata Atlântica, a gente tem que fazer o manejo. Ali, principalmente no Morro do Cruzeiro, onde a gente tem uma mancha de Mata Atlântica no município que é muito importante e significativa. O conforto térmico com o plantio de árvores também é outro aspecto importante. Taubaté não é uma cidade tão arborizada na sua região central. Por isso que a gente sofre com as altas temperaturas. Então, com essas medidas, a gente entende que a gente pode conseguir um efeito melhor para que a gente possa se tornar uma cidade resiliente para esses grandes eventos climáticos. A próxima questão, candidato. Considerando o papel fundamental dos professores na formação cidadã e crítica dos estudantes, quais ações o senhor pretende implementar para valorizar o trabalho dos educadores em Taubaté, especialmente em termos de legislação, condições de trabalho e formação profissional? Olha, a Prefeitura tem um convênio importante com a Universidade de Taubaté por meio da FUNCABS. São 1.300 profissionais. Em primeiro lugar, a gente tem que valorizar esses profissionais que estão na sala de aula, que estão na educação infantil e que estão hoje no ensino de tempo integral. Eu tenho encontrado centenas deles nas ruas durante essa campanha eleitoral, no primeiro e no segundo turno, e eles têm sugerido primeiro uma valorização do salário, remuneração. A faixa salarial hoje gira em torno de R$ 1.400, R$ 1.500, e a gente tem que chegar a R$ 2.000 e melhorar também a contribuição com o Vale Alimentação.
Depois, melhorar a qualificação. Eu tenho escutado de alguns desses professores, de alguns desses auxiliares, que precisa de um aperfeiçoamento mais específico, por exemplo, para fazer o acolhimento de pessoas com deficiência dentro da escola, seja no integral, seja no parcial. Depois, é importante que a gente tenha um plano de carreira dentro da FUNCABS para que a gente possa premiar aqueles profissionais que desenvolvem dentro da própria universidade a pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, e se qualificam melhor para a prestação do serviço ali na ponta, na base. Então, o ensino de tempo integral e a educação infantil, eles não funcionam sem essa parceria com a Universidade de Taubaté. O primeiro convênio lá atrás foi celebrado por mim com a universidade, era FUST ainda, e depois os convênios seguintes foram já celebrados com a FUNCABS. Mas é importante que a prefeitura melhore a relação com a FUNCABS e com a universidade, para que a gente possa ampliar o ensino de tempo integral. A nossa meta são mais 10 mil alunos estudando em tempo integral, nas escolas novas ou nas escolas que já existem e vão ser ampliadas. E também, quando você amplia o ensino de tempo integral, você amplia o número de profissionais contratados por meio desse convênio. Então, melhoria de salário, melhoria do vale alimentação e melhoria da qualificação desses profissionais que vão para a sala de aula. Ok, candidato. Nossa terceira pergunta faz referência ao planejamento e desenvolvimento regional. A Prefeitura tem 2 parcelamentos de débitos com o IPMT. Em 2021, um parcelamento em 12 anos. Em 2024, em 5 anos. A legislação federal não permite novos parcelamentos e nem reparcelamento daqueles que já foram feitos. O novo prefeito terá que pagar 2 parcelamentos, a parte patronal e os aportes. Isso será realmente possível? Qual a sua proposta para um melhor equilíbrio das contas do IPMT? Então, o desequilíbrio das contas da prefeitura, ele decorre basicamente de 2 motivos, né? Então, ao final de 2021, a prefeitura envia um projeto de lei para a Câmara e propõe a contratação de 485 funcionários comissionados. E depois, além disso, passa a contratar os mesmos serviços que já eram contratados, ou construir, ou enfim, comprar bens móveis do mercado privado por preços que não são os preços de mercado. Então, eu cito aqui a renovação do contrato da merenda escolar, com 67% de aumento. A inflação nos últimos 4 anos não foi de 67%. Depois você tem locação de veículos com 61% de aumento, os contratos de prestação de serviço também, todos eles com sobrepreço. Então, o desajuste financeiro da prefeitura se deve a esses 2 fatores, né? Sobrepreço em praticamente todos os contratos celebrados e o excesso de comissionados na prefeitura. Se a gente conseguir, logo nos primeiros meses, limitar esses valores a preços de mercado e a gente conseguir acabar com esses cargos comissionados em excesso, que oneram em 208 milhões de reais todos os anos a folha de pagamento de salários da prefeitura, a gente consegue livrar o orçamento da prefeitura para poder fazer frente a essas despesas do IPMT, do Instituto de Previdência. É muito importante que a prefeitura possa ter disponibilidade de caixa para fazer os investimentos necessários na cidade, saúde, educação, segurança, moradia. Imagina que a prefeitura não construiu uma casa sequer nos últimos 4 anos. A prefeitura não fez nenhum investimento novo na saúde, nenhum equipamento novo. Então, para poder investir na cidade e, evidentemente, nas parcerias com a universidade e poder fazer frente a essa dívida do IPMT, é preciso arrumar a casa. Servidores, funcionários comissionados e, obviamente, trazer os valores para os preços de mercado. Nossa próxima questão é em relação à saúde, candidato. Nos últimos anos, o Hospital Municipal Universitário de Taubaté vem enfrentando problemas quanto ao oferecimento de atendimentos para a população. Alguns serviços ainda continuam paralisados, como clínica cirúrgica, ortopedia, otorrino. Qual será o seu plano de trabalho com o HMUT e como a Universidade de Taubaté fará parte desse planejamento? Olha, em primeiro lugar, dizer que não tem solução para a saúde pública de Taubaté, nada mirabolante. Eu vi no primeiro turno muita coisa mirabolante, vejo agora no segundo turno uma mirabolância de trazer uma Santa Casa, trazer hospitais filantrópicos, tá vendo? Nada disso funciona. Tem que construir um hospital novo, com 220 leitos hospitalares e trazer a universidade para dentro desse hospital. Se a universidade quiser ser dona do prédio, muito que bem. Se a universidade quiser gerir só, junto com a prefeitura, toda a parte pedagógica dos alunos, muito que bem. Mas é importante dizer que esse hospital não vai funcionar sem a universidade, sem a parceria da Faculdade de Medicina.
será também um hospital municipal universitário, com 220 leitos modernos. A gente precisa disponibilizar assistência hospitalar para a população de Taubaté, população pobre que precisa do SUS. O governador do estado já se comprometeu com Taubaté na construção desse novo equipamento. A parceria com a Universidade de Taubaté é essa, é trazer a universidade também para esse novo equipamento e, obviamente, gerir em conjunto. É muito importante que a gente possa atender os alunos das áreas todas de saúde, dos cursos que a Universidade de Taubaté promove, porque eu tenho ouvido dizer que eles, por exemplo, não conseguem fazer estágio, as ligas não têm acesso à unidade básica de saúde, à estratégia de saúde da família, às policlínicas. É muito difícil ter acesso ao AME e ao Luci Montoro, que são dois equipamentos que são do Estado, mas têm parceria com a Prefeitura, ao serviço de psicologia, ao serviço de odontologia nas unidades básicas de saúde. A ideia é trazer todo mundo para dentro. Então, todos os cursos que têm alguma relação com a Prefeitura, com os serviços prestados na ponta, trazer para dentro os estudantes. Essa é uma forma de ajudar na prestação de serviço e também ajudar na formação desse jovem profissional para o futuro. É parceria integral. Agora, me assusta muito que a Prefeitura não tenha 4 milhões de reais por mês para aportar num hospital, tendo 500 milhões de reais por ano na saúde pública. Próxima pergunta, a gente fala sobre emprego. Candidato, de 2010 a 2022, Taubaté perdeu mais de 10 mil empregos. Em 2023 e 2024, 1.706 vagas foram criadas. Para enfrentar essa falta de industrialização, o governo federal criou em 2023 o programa Nova Indústria Brasil, com aporte de 342 bilhões de reais. Qual a sua avaliação do programa Nova Indústria Brasil e, apesar das divergências partidárias, pretende procurar o governo federal para que Taubaté possa participar mais efetivamente do programa? Claro que sim, sem dúvida. É um bom programa. Veja, Taubaté tem, primeiro, 2 áreas industriais que podem ser ocupadas dentro do escopo desse programa. A gente tem a área da Ford, que saiu do município em 2021, e a área da LG, que também saiu do município em 2021. Então, a gente já tem 2 plantas instaladas. Isso é uma vantagem competitiva. Depois, Taubaté tem um cluster importante. A gente tem formação de mão de obra, o Senai forma mão de obra muito qualificada para a indústria, a gente tem as engenharias da universidade formando mão de obra de qualidade para a indústria, e a gente tem alguns arranjos produtivos interessantes. Então, a gente tem o automobilístico, com a Volkswagen, a gente tem, então, no passado, as empresas, as indústrias que fornecem, por exemplo, volante, airbag, para-choque, o assento, o cinto de segurança se instalaram em Taubaté. Depois a gente tem um outro arranjo produtivo interessante que veio para cá nos últimos anos, que é o arranjo ferroviário. A gente tem que pedir a ajuda e o apoio do governo federal por meio do Ministério da Indústria, do Comércio, para que possa nos ajudar, desenvolvimento, indústria e comércio, para que possa nos ajudar a trazer empresas dessa cadeia produtiva, desse arranjo produtivo ferroviário. Então, as empresas que, por exemplo, fabricam os componentes eletrônicos que vão ali nas locomotivas do metrô ou as rodas. Depois a gente tem um outro arranjo produtivo interessante que dá para formar na indústria, que é o arranjo do carro voador da Embraer. E olha só, esse carro voador ele é fabricado com 100 funcionários dentro da planta de Taubaté. Então, está tudo robotizado, automatizado. A gente tem que diversificar dentro do arranjo produtivo, da cadeia produtiva. Então, trazer para cá a fábrica das hélices, a fábrica do trem de pouso, a fábrica da cabine, a fábrica do vidro temperado, a fábrica das manoplas. A gente tem que tentar diversificar, trazendo para cá essas empresas da cadeia produtiva que fornecem 200, 500, 300 empregos, para que a gente possa diversificar dentro desses arranjos produtivos em parceria com o governo federal. Ok, candidato. Nossa próxima pergunta. Durante a pandemia e depois dela, a cidade apresentou um aumento nos índices de pobreza, com muitas pessoas sem trabalho, pedindo esmolas ou vendendo coisas nos faróis. Além disso, no levantamento do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras, que tem entre responsáveis o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Cidades Sustentáveis, Taubaté apresentou um nível considerado muito baixo no quesito ODS 2, referente à erradicação da fome. Prezado candidato, quais são as suas estratégias em relação a essa questão? Olha, cuidar de gente no próximo mandato é uma política pública invisível, mas das mais importantes. Nós tivemos um empobrecimento da população muito grande. Nós passamos por uma tempestade de crises sucessivas. Então, nós tivemos uma crise econômica com recessão grave,
depois nós tivemos uma crise moral no país, que foi a Lava Jato, que paralisou os investimentos, nós tivemos crise política, que foi a cassação da presidente Dilma, o impedimento dela, depois nós tivemos crise sanitária, 2 anos de Covid, tudo isso limitou os investimentos no Brasil e o crescimento econômico. Empobreceu a população, que passou a ter menos acesso à alimentação. Nós temos 400 pessoas, pelo menos, morando na rua em Taubaté, sem acesso a uma alimentação adequada, sem acesso a um acolhimento, a um teto, a uma moradia, aos serviços de saúde. E esse é um grave problema na cidade, porque 99% dessas pessoas estão na dependência, ou do crack, ou no alcoolismo. A prefeitura precisa ter uma política pública específica para acolher esses moradores. Em primeiro lugar, fazer um censo, entender quem são, de onde vêm, onde estão as famílias. E depois encaminhar aqueles que vivem na rua em Taubaté para fortalecimento de vínculos familiares com as famílias que estão em Taubaté. E se as famílias estão em outras cidades, ligar para o serviço social de cada prefeitura e dizer, olha, achei fulano de tal, ele mora aí na cidade, está referenciando a família morando aí, eu estou encaminhando para o serviço social da sua prefeitura para restabelecer o fortalecimento de vínculo. Depois, fortalecer as comunidades terapêuticas para que essas pessoas possam tratar a dependência química. Depois, dar uma porta de saída, dando uma casa para essas pessoas, se elas não conseguirem reaver os vínculos familiares, e qualificando profissionalmente num programa de emprego que a prefeitura vai criar para essas pessoas, para que elas possam definitivamente ter porta de saída. Criar uma política pública organizada, concatenada, para que a gente possa acolher essas pessoas que hoje estão passando fome na rua. Ok. Candidato, nossa próxima pergunta é em relação às fundações. A FUNCABS tem um convênio com a Prefeitura para o apoio ao desenvolvimento da educação integral infantil e fundamental nas escolas municipais. O Poder Executivo não tem feito o repasse integral à FUNCABS. Quais os planos para a continuidade do convênio com a Fundação e dos mais de 2.400 funcionários que servem a educação municipal? E ainda, quais as alternativas para a regularização dos mais de 14 milhões em aberto? É curioso porque é justo na secretaria em que existe mais recurso e cada aluno que estuda em tempo integral recebe uma cota parte do Fundeb dobrada. Então, é muito assustador que a prefeitura não faça os repasses do recurso da educação para o tempo integral, um recurso que vem carimbado, é um recurso que vem vinculado. Então, é importante ter um olhar de expansão do ensino de tempo integral e, para expandir, você precisa renegociar o seu acordo com a universidade, evidentemente pagar os débitos e programar para o futuro como vai ser feita essa expansão gradativa nos próximos 4 anos. Quando nós tivemos a ideia e construímos com a Universidade de Taubaté e com o Ministério Público esse convênio para a gente poder abranger os alunos da nossa educação básica para que eles pudessem estudar em tempo integral, era justamente para criar uma rede de proteção para os nossos jovens. E essa rede de proteção, ela hoje é possível com a presença da universidade. E isso atende uma demanda antiga da universidade, eu sempre ouvi isso, a universidade se queixando, que a prefeitura usava muito pouco os serviços da universidade. Que a universidade é um patrimônio da cidade, é um patrimônio da população de Taubaté, com muita gente qualificada, com capacidade de prestar serviço, e a prefeitura não utilizava a universidade como uma ferramenta importante para o seu serviço. E hoje você tem um convênio, que é um convênio muito grande, que é um convênio que nos permite fazer ensino em tempo integral, que nos permitiu reduzir índices de criminalidade, é a educação de tempo integral com a ajuda da universidade, que nos permitiu baixar homicídios, baixar furtos, baixar roubos, porque é o aluno protegido na escola de tempo integral. Então chamar a universidade, pagar o que está atrasado e programar para o futuro a expansão do tempo integral. Ok, candidato. Nossa próxima pergunta. A cada 4 anos, a Unital realiza o processo eleitoral para a escolha de reitor, reitora e vice-reitor, vice-reitora, que envolve consulta pública, votação pelos conselhos e, por fim, o envio a uma lista tríplice ao prefeito. O senhor pretende respeitar o candidato, a candidata mais votado, mais votada pela comunidade acadêmica em todas as instâncias ou escolherá um dos 3 nomes da lista tríplice com base em sua própria avaliação? Eu vou escolher um dos 3 nomes consoante a regra estabelecida na legislação em vigor. É justamente por isso que se elabora uma lista tríplice, né? A gente tem uma eleição que não é exatamente paritária, né? E é assim mesmo, nos institutos de educação superior do Brasil
Isso é comum, você tem um peso para o voto dos estudantes, um peso para o voto dos professores, um peso para o voto dos funcionários e um peso para o voto do conselho. Eu acho que isso faz parte da regra, faz parte do processo de escolha da lista tríplice, mas também faz parte da escolha da lista tríplice escolher um dos nomes que evidentemente se identifique mais, talvez, com a questão do tempo integral, com a questão de trazer para dentro dos serviços públicos de saúde da prefeitura os alunos da universidade. Então, é muito importante que essa visão, essa compreensão de que a universidade é um importante parceiro da cidade na prestação dos serviços públicos seja um valor importante que aquele candidato que figura na lista tríplice leve consigo. Então, isso eu acho que é bastante importante. Eu reafirmo aqui o compromisso com as regras fixadas pela universidade. A universidade tem autonomia, tem independência, ela escolhe livremente a sua lista tríplice, mas eu acho que é importante que a gente tenha uma relação saudável com a universidade, mesmo porque a universidade é um patrimônio importante da cidade de Taubaté, é um patrimônio público, municipal. Depender de mim, continua sendo uma universidade municipal. A universidade vive hoje um bom momento, porque tem equilíbrio das suas contas. Até alguns anos atrás, a universidade tinha um pouco de dificuldade por conta da concorrência, da enorme concorrência em equilibrar as contas. Hoje as contas estão equilibradas e vai ser e vai continuar sendo um grande parceiro da cidade como instituição municipal. Candidato, caminhamos para a nossa última pergunta. Pesquisa do Instituto CEMESP aponta que pode ocorrer um apagão na educação no Brasil pela falta de professores na educação básica. Como a cidade, em parceria com a universidade, pode estimular a formação de novos professores para a cidade e para a região? E ainda, sendo eleito, como que o senhor pretende agir com relação ao CIMUB, importante mecanismo de acesso ao ensino superior que se encontra com pagamentos em atraso? Formar o professor é formar e dar esperança para que a educação funcione bem. Só a educação, a única política pública que permite o jovem sonhar com o futuro é a educação. E a gente depende muito no serviço público municipal e a região depende muito dessa mão de obra bem formada aqui pela universidade. O caminho é valorizar a profissão do professor. A gente tem uma profissão cuja carreira no longo prazo é boa dentro da prefeitura, mas o ponto de largada é ruim. A gente tem um ponto de largada em que a gente precisa melhorar a remuneração no início da carreira, a gente precisa melhorar o acesso a um vale alimentação, o acesso a um vale transporte, a gente precisa acolher melhor o professor para que essa profissão seja atrativa na prefeitura de Taubaté e, evidentemente, nos outros municípios aqui do entorno de Taubaté. Eu volto a dizer que a carreira no longo prazo ela é uma carreira que permite uma aposentadoria com salário integral, mas é preciso que... e hoje não é fácil você estar na sala de aula com toda a pressão que você recebe. As gerações hoje mudaram um pouco a forma como entendem a escola. As famílias transferiram grande parte de todas as responsabilidades que antigamente eram divididas com a própria família para dentro da escola. Então a escola passou a ser protagonista em todos os processos de educação desse jovem e é muito importante que o professor tenha o apoio. Além do que, um programa de saúde mental para o professor é muito importante. Então, criar condições para que a gente tenha atendimento psicológico, psiquiátrico, atendimento de enfermagem, para esse professor ter da sua saúde mental bem acolhida. E também o aluno, mediar conflitos dentro da escola com a comunidade. Escola não dá certo se comunidade não se envolve. E algumas comunidades têm delegado ao professor unicamente a função de mediar conflitos. Então, comunidade, professor, universidade e prefeitura têm condição de valorizar a carreira. Ok, candidato. Bom, o senhor pode ter percebido aí ao longo das perguntas, né, que as nossas pautas refletem justamente a proposta da Unital, né, nesse tripé de ensino, pesquisa e extensão, em diálogo constante com as necessidades da nossa comunidade. Por isso, sempre é importante trazer essa pauta para dentro da universidade e gerar esse momento de conversa. E porque é daqui que saem também pesquisas e dados para direcionar políticas públicas. Nesses últimos 2 minutos que nós temos aqui, gostaria de ceder mais 2 minutos para suas considerações finais, candidato. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na universidade. Eu me formei aqui, eu iniciei minha carreira profissional a partir da formação nessa universidade, seja no nível de graduação, seja no nível de pós-graduação. Queria agradecer à professora Nara, a todos os pró-reitores e funcionários da administração superior da universidade, e a você, Pedro, pela gentileza dessa entrevista.
É muito importante agora a gente perceber que a gente está numa encruzilhada importante. A gente tem que recuperar a nossa cidade, principalmente na saúde pública, na proteção social, na segurança pública, na nossa educação e na segurança. Nós temos hoje um grande desafio e a gente tem que escolher entre a experiência de quem já fez e o salto no escuro. Nós já fizemos um salto no escuro 4 anos atrás e a gente viu no que deu. Então é muito importante que a gente compreenda que as soluções da cidade não vão acontecer por obra do acaso, não é um laboratório de experiência. A gente precisa saber como fazer, a gente precisa ter serviços prestados à cidade e a universidade sempre foi uma grande parceira na prestação desse serviço. Por isso que eu peço o voto para a gente poder melhorar a saúde pública, melhorar a segurança pública, novamente baixar os índices de criminalidade. É terrível saber que 4 mortes em 4 dias em Taubaté e de um jovem de 14 anos. Mas é muito difícil aceitar isso, aceitar como pai, como cidadão, como político. A prefeitura precisa voltar a fazer novamente uma educação para que a gente proteja o nosso jovem, a prática esportiva para que a gente proteja o nosso jovem e também segurança pública de qualidade para fazer um enfrentamento ao crime. E depois, saúde pública. É importante um novo hospital, é importante novas UPAs na cidade e é importante que a gente coloque para funcionar novamente os serviços que existem. Por isso que eu peço o seu voto no dia 27, vote 10, Ortiz Júnior prefeito. Obrigado. Obrigado, candidato. Termina agora o Unital Entrevista Eleições Municipais 2024. Agradecemos a sua audiência e desejamos um voto consciente no dia 27 de outubro. Obrigado.